Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, celebramos neste domingo, um domingo especial, no qual nós lembramos a família de Nazaré. Dentro da oitava do Natal, isto é, desde o dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro, o domingo que se segue ao longo desses dias, a igreja coloca a Sagrada Família de Nazaré. E por que celebrar a Sagrada Família dentro do tempo do Natal? Porque Deus assim o quis. Ao vir a esse mundo, Deus escolheu uma família. Escolheu nascer de uma mulher virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. E, portanto, Deus quis ter uma família aqui na terra. E é importante nós termos consciência disso, porque a família de Nazaré, como eu disse no início, ela é o sol para todas as famílias. Se nós queremos seguir o exemplo de santidade que está na obediência à vontade de Deus, a família de Nazaré é-nos o exemplo de sermos verdadeira família neste mundo. Ser família na terra para ser família no céu. É esta a grande riqueza desse domingo. Nós queremos construir nossas famílias de maneira sólida e verdadeira neste mundo, para que sejamos lá no céu a verdadeira família celeste, onde nós estaremos definitivamente com Deus. Mas é verdade que a família sofre inúmeros ataques. Hoje nós vemos, não somente no século XXI, mas desde a Revolução Industrial, como a família ela se tornou um alvo de ataques por parte de muitas instituições ao redor do mundo. E o ataque direto que se faz à família é um ataque cruel. Nós vimos, por exemplo, essa semana, um órgão aqui do Brasil, o CONANDA, que é o órgão de defesa da criança e do adolescente, numa manobra, numa estratégia, tentando aprovar o aborto a partir dos 9 meses, até 9 meses. Ou seja,
Desde o momento em que a criança está no ventre de sua mãe até o seu nascimento, é possível abortar. Essa resolução não conseguiu ganhar coro, mas tenho certeza que muitos de nós nem ficou sabendo disso, desta manobra. Às vésperas de celebrarmos o Santo Natal do Senhor, nós, aqui no nosso país, numa manobra, de maneira sutil, quando todo mundo está preocupado com tantas outras coisas, o CONANDA organizando uma audiência para tentar aprovar o aborto. É claro que alguns senadores e deputados se levantaram contra e a resolução não foi à frente, mas ela foi aprovada, a resolução, por 15 votos a 14. Então, se a resolução entrasse em vigor, é porque alguns senadores e deputados entraram contra e embargaram. Mas o aborto teria sido aprovado. E veja, o aborto é um ataque direto à família. É um ataque direto à vida. E um país que se torna um país que mata crianças, esse país tende ao declínio. Esse país vai sofrer consequências nefastas. Então, por isso, nós precisamos rezar, mas também fazer a nossa parte. Então, eu quero olhar a família hoje sobre uma perspectiva um pouco diferente, né? Para que a gente possa meditar sobre a família. Existem várias perspectivas com as quais nós podemos meditar sobre a família. Mas eu gostaria de começar por uma perspectiva talvez diferente, que é a análise de alguns sociólogos, que eles fizeram algumas considerações muito pertinentes e reais. E quais foram essas considerações desses sociólogos? Porque o sociólogo tende a ver a realidade. E eles perceberam que, com a Revolução Industrial, a sociedade, ela não tem mais a família como célula primária. A partir da Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII, a família se tornou uma célula secundária na sociedade. Aquilo que era a célula primária, ou seja, a família era tudo. Ter família, constituir família, era constituir uma civilização. A família tornou-se secundária. E vocês vão ver isso. Como que era a família antes da Revolução Industrial? Você tem a família como o principal órgão que mantém e estrutura a sociedade. Era da família que vinha tudo. Tanto é que as famílias eram numerosas. Depois da Revolução Industrial, como a preocupação não é mais a família, mas é sim o emprego, é você ter condições financeiras boas, a família foi se tornando uma célula não primária, mas uma célula secundária. É aquilo que os sociólogos chamam de secundarização da família. Ou seja, a família já não é o primeiro plano, a família está em segundo plano. E dentro dessa perspectiva, o que aconteceu? Se as famílias se tornaram secundárias, se a família não é o primeiro lugar na nossa vida, aí o que acontece? As famílias começaram a se tornar frágeis. Muito frágeis. Os valores dentro da família também passaram a ser secundários. E aí a gente começa a perceber muitas coisas estranhas dentro das famílias. Famílias bastante desagregadas, famílias com a realidade do divórcio, que não era uma realidade tão presente. Aí, como a família não é o principal, a gente casa, se der certo, tocamos o barco. Se não der certo, separa. Porque o principal é o sistema financeiro que a Revolução Industrial trouxe. O importante é a gente construir empreendimentos. Você pode ver, isso é fato nas famílias de hoje. As pessoas não querem, por exemplo, vamos constituir uma família. Não, vamos então, vamos constituir uma família. Claro que a gente precisa das outras coisas. Mas aí, constitui uma família. Aí quais são os sonhos de um casal moderno?
Os sonhos de um casal moderno, primeiro, vamos viajar. Temos que viajar bastante, porque depois que os filhos vierem, nós vamos ter trabalho. Então vai acabar a festa. Não é verdade? Então, vamos construir todos os nossos sonhos. Veja, a família não é primária. Os sonhos são primários. Ou seja, o nosso lazer é primário. Nós temos que construir outras coisas importantes. E junto com isso vem o quê? A preocupação financeira, né? Então nós precisamos ter estabilidade financeira, econômica, porque assim nós vamos poder seguir a nossa vida. Então a família começa a se preocupar com o aspecto meramente financeiro. E se esquece que nós constituímos uma família para quê? Nós constituímos uma família, em primeiro lugar, para povoar esse mundo e, consequentemente, povoar o céu. Era isso que durante 19 séculos a humanidade pensava. Só que daí veio a Revolução Industrial. O século XIX foi marcado por inúmeras revoluções, e a maior delas, que mudou a humanidade desde Adão e Eva, foi a revolução que aconteceu na década de 60, que é chamada Revolução Sexual. Essa mudou completamente os parâmetros da sociedade. Você vê uma sociedade até a década de 60, você vê outra sociedade a partir da década de 60. Vejam, e nós estamos há 50, 60 anos disso, sendo que a humanidade, antes de Cristo são mais de 3, 4 mil anos. Depois de Cristo nós temos 1960 anos. A sociedade tinha uma célula, família. Depois disso, não só depois da década de 60, porque isso vem desde a Revolução Industrial, como eu disse, mas foram uma série de coisas que foram tomando o lugar da família. Por isso que hoje nós vemos uma família tão frágil. A família era o lugar onde você tinha um refúgio. Hoje família não é nem sempre o lugar onde você tem refúgio. A família é um lugar de instabilidade completa. Você vai tentar encontrar refúgio na família, está tudo muito estrupiado. Está todo mundo machucado. Tem um bando de gente carente dentro da família. Ai, eu preciso de amor, eu preciso de carinho. Então, a família já não tem mais aquele vigor, aquela estrutura, aquele sustentáculo. Família era o lugar onde a gente se sente seguro. Família, a gente não é número, a gente é pessoa. Sempre foi assim. E de fato, ainda, graças a Deus, uma família, por exemplo, se o teu filho morre, se o teu filho morrer, ninguém substitui aquele filho. Você pode ter até um outro filho, mas ninguém vai substituir aquele filho. Na sociedade, não. Na sociedade industrial, você morreu hoje, amanhã, meu filho, preocupa não, tem outro no teu lugar, que está feliz da vida de você ter morrido porque ele tem emprego. Essa sociedade industrial, onde você é simplesmente um número. Você morreu, os amiguinhos talvez ali, né, choram, que pena, morreu, coitadinho. Mas amanhã ou depois a vida segue, vem outro no teu lugar, e a gente segue o barco, segue o fluxo. Na família não. Na família, morrer um filho é uma lacuna para sempre. Ninguém vai substituir. Pode vir 8 filhos, aquele filho sempre teve o lugar de filho. Morreu a mãe, a gente não adota uma mãe. Eu quero pôr uma mãe no lugar da minha mãe, vou contratar uma mãe para pôr no lugar dela. Não põe. Pode vir uma madrasta, mas que vai ser sempre madrasta. Um padrasto que vai ser sempre padrasto. Estou dizendo que são ruins ou são maus, mas não substitui. Então, as famílias se tornaram extremamente frágeis. E como eu dizia, com a revolução sexual piorou, porque daí entraram os métodos contraceptivos. Aí a prioridade da família não se tornou mesmo civilizar, ou seja, ser uma cultura de civilização da humanidade. A família se tornou um lugar onde a gente trabalha, final de semana a gente descansa e paga a conta. Não tem vínculos, porque família, gente, não é só ter vínculo de sangue. Porque assim, um cachorro com um cachorrinho também tem vínculo de sangue. Família é vínculo espiritual. Tem vínculo de sangue, mas é vínculo espiritual, ou seja, na família a gente tem que querer as mesmas coisas. Isso é família. Buscar as mesmas coisas. Buscar as coisas eternas, buscar as coisas sobrenaturais. Então,
com esses sistemas e revoluções do século XVIII, XIX e século XX, a nossa família se tornou um sistema financeiro, infelizmente, onde a preocupação é meramente econômica. Como eu dizia anteriormente, hoje, casam-se, prioridade é filhos? Não, vamos fazer tudo. Daqui 10 anos, quando a gente estiver estabilizado, a gente vai pensar em filho. Oi? Nunca foi assim. Filho era a primeira grande alegria do casamento. Ah não, vamos primeiro viajar, vamos rodar o mundo, porque depois que os filhos vierem, a gente não vai poder ir para Cancún, nós não vamos poder ir para Paris, né? Então vai acabar a nossa mordomia. Né? Porque filho, na sociedade industrial, filho é prejuízo. Num sistema financeiro, filho é prejuízo. Filho não é bênção, filho é prejuízo. Mas isso é uma corrente que a gente pensa assim, não, o Padre Rogério está viajando um pouco, né? Basta você olhar a realidade, e não sou eu que estou dizendo, os sociólogos que nem são católicos consideram isso que eu estou dizendo para vocês. Basta que você seja honesto e real intelectualmente, que você tenha 10% de intelecto, e você vê que uma sociedade muda conforme os valores revolucionários que são instaurados dentro dela. E as pessoas vão lenta e gradualmente, sem perceber, adotando essas ideias. Como nós temos hoje. O sonho não é construir uma família. O sonho tem todas as prioridades. Daí a mulher, lá pelos 35 anos, resolve ter filhos. Né? Só que, minha filha, a idade biológica do teu corpo passou. Né? Aí, o filho não vem. Quando o filho não vem, nasce a revolta contra Deus. Por que Deus não me dá filho? Os filhos nunca foi prioridade. Os filhos sempre foram secundários. Agora, a culpa é de Deus? Será que você elegeu as prioridades corretas? É verdade ou não é assim? Filhos sempre são secundários. Família não é prioritária. Os filhos não são prioridade. Os filhos são secundários. Aí, quando a gente tiver uma estabilidade financeira, a gente vê o que faz. Né? Então, meus queridos, a sociedade perdeu completamente. Por isso que nós estamos tudo desorientados. Você vê, nossa, mas parece que as famílias estão em crise. Mas claro que estão em crise. As famílias se estacionaram dentro de um sistema financeiro que é a prioridade. Famílias brigam por causa do quê? De instabilidade econômica. Verdade ou não é? Famílias se separam por causa do quê? Do sistema financeiro. Por causa de dinheiro. Qual é o objetivo? Quando vocês se juntaram a dois e vieram aqui na frente do altar para constituir uma família? Não era para ir para o céu? Mas parece que vocês estão dois marxistas construindo a felicidade aqui nesse mundo. E estão querendo ser felizes aqui nesse mundo. Não parece nem cristão, parece seguidores de Marx, Karl Marx. Que estão querendo manter o sistema financeiro, industrial. De quem quer construir um pequeno paraíso aqui neste mundo. Você educa, aí nós entramos numa outra seara, né? Veja, e é tudo consequência. Qual é a preocupação dos pais hoje? Os pais, nasceu o filho, vamos educar nossos filhos para o céu. Ser família na terra, para ser família no céu. Raramente você vê isso. Nossa, se tiver alguém aqui que educou seus filhos para o céu, para as virtudes, nós temos que levantar e bradar com uma grande salva de palmas. Mas qual é a educação dos filhos? Vamos educar. Tem pais que fazem isso. Nasceu o filho, já abre uma poupança. Vamos começar a guardar dinheiro para botar ele na faculdade. Para depois virar um marxista maconheiro lá na faculdade. É para isso. Daí depois vem padre. O que eu fiz de errado? Tudo. Está tudo errado. Né? Nossa, eu eduquei todo meu filho. Hoje, né, ele foi para a faculdade, não vai para a igreja, não crê em Deus, diz que é ateu.
está mexendo com droga, está vivendo uma vida devassa e imoral, coisa que a nossa família nunca ensinou para ele. Oh, meu Deus do céu. Também nunca ensinou o valor de ser família, não é verdade? Como que é ser família? Por quê? Porque a família estava tudo desestruturado, ou seja, porque as pessoas lá na família estavam pensando no quê? No sistema financeiro, ou seja, poupancinha para o filhinho ir para a faculdade, para ele fazer a faculdade que ele vai querer, meu bebê. Você educou para o céu? Colocou as prioridades financeiras e econômicas na frente. Agora, eu digo para você, com toda a caridade do universo, senta e chora. E veja os próximos capítulos da série que vai se desenrolar. Você não educou para o céu. Você não mostrou que tem uma vida bem-aventurada. Sim, nós vamos lutar, filho, para você ser um grande. Mas aí, eu quero que meu filho seja um grande profissional. Eu quero que meu filho se dê bem na vida. Mas tá, o que adianta essa criatura se dar bem nessa vida e terminar a sua vida eternamente no inferno? Me responda, com toda a caridade. Se você não educou para o céu, não que eu quero que seu filho não seja um bom profissional, ele deve ser, mas ele vai ser um excelente profissional, ele vai ser uma excelente pessoa no mundo, não preocupado com esse mundo, não preocupado com as riquezas torpes desta vida, mas preocupado com aquela vida lá em cima, porque é aquela vida lá em cima que Deus reservou para mim. Nós temos que fazer um exame de consciência, gente, porque sem saber, você começa a pensar, nossa, mas o padre Rogério está falando esse negócio de alguma forma impacta na minha vida. Sem saber que há 2 séculos atrás uma revolução aconteceu, a prioridade era financeira, econômica, depois vieram outras revoluções nos séculos seguintes, e hoje nós chegamos do jeito que nós estamos aqui, com famílias esfaceladas. Aqui e acolá tem uma família até mais estruturada, mas às vezes estão tudo em pé de guerra, tudo machucado, né? Os pais de hoje, me desculpe, mas nós temos uma síndrome dos pais de hoje de Peter Pan. Os pais que vão com uma adolescência estendida até os 50 anos. Os homens, os pais não querem ser mais pai, quer ser um adolescentezinho mimado, um adolescentezinho que fica recebendo cafuné o tempo inteiro, né? Os pais eram homens viris, fortes, corajosos, valentes, e eles estavam preocupados. Eu não estou falando que um homem tem que ser truculento, não, mas corajoso. Hoje os homens seguem uma adolescência estendida, a adolescência acabou lá com os 14, 15, 16, 17, 18 anos, e estão lá com os seus quarentão, querendo cafuné. Ai, ninguém dá atenção para mim. Eu sou o paizão que cuida de todo mundo e ninguém cuida de mim. Uai, a partir do momento que você escolheu ser pai, meu filho, você nasceu para cuidar, não é para ser cuidado. Você vai ter que gastar a sua vida. Você vai ter que ser viril, você vai ter que ser valente, você vai ter que ser homem, com H maiúsculo, entendeu? Como São José, que vai lá, o anjo manda, foge com o menino para o Egito, não sei como vou me virar, mas bota essa mulher em cima do... e vamos embora. Valente, guerreiro. Os homens estão com essa síndrome de Peter Pan. Aí querem ser os garotões, com os 40 anos, dentro de uma crise dos 40, aí ficam lá, querendo sair com um sonzinho alto, andando pela rua. Isso é coisa de adolescente, não é coisa de homem. Já viram? O homem bota lá, põe uma cervejinha e vai andar pela rua. O que está querendo? Vai cuidar da tua família? Deixa de ser sem vergonha? Ué? Isso é síndrome de adolescência estendida. Isso é coisa de adolescente, não é coisa de homem. Mas por quê? Porque a revolução feminista fez com que os homens se tornassem fracos. Sabia? Né? Os direitos das mulheres, né? E aí as mulheres vão para casa e encontram um adolescente. Daí as mulheres ficam revoltadas, porque elas querem encontrar um homem. Não é verdade? Elas querem ter um homem valente, mas tem um bando de adolescentes. Mas por quê? Porque o sistema fez com que os homens ficassem frouxos. Sabia? Porque daí é os direitos das mulheres. O homem não pode, por exemplo, na casa ter uma autoridade mais firme, mas uma autoridade que é de Deus, né?
Porque se ele tiver autoridade um pouco acima do normal, o que acontece? Ele é machista. Não é verdade? Não, mas não é a autoridade de ser um truculento. É aquela autoridade que vem de Deus. O homem, como a segunda leitura de hoje dizia, ele tem que ser obediente a Deus. Se eu tenho um homem temente e obediente a Deus dentro da minha casa, não tem por que eu não obedecê-lo. Mas porque ele é temente a Deus, eu não estou obedecendo um ditadorzinho aqui dentro de casa, mas alguém que é obediente a Deus, que quer agradar a Deus. Aí as mulheres, por outro lado, sofrem porque chegam em casa e não tem um marido valente, corajoso, né? Aí, ficar com isso daí, vamos arrumar outro. Aí vem o sistema de separação, né? Divórcio. O divórcio é uma tristeza, gente, porque esfacela a família, as crianças sofrem nefastamente com isso, é uma consequência terrível. Qual é o nosso projeto de vida? É manter o sistema financeiro? Então a família é um aglomerado de gente que trabalha e paga a conta, ponto. Se a nossa meta é o céu, então os nossos horizontes, as nossas perspectivas são outras. Não que a gente não vai lutar financeiramente para estabelecer a família, economicamente, tudo isso tem o seu grau de importância. Mas a família precisa ser aquela célula onde nós encontramos um porto seguro. Agora eu pergunto, as nossas famílias são portos seguros? Onde os filhos podem acorrer e dizer, não, aqui eu sou visto como uma pessoa, eu encontro segurança. Muitos filhos correm para os amigos, não vão para a família, porque não sentem na família um porto seguro. Não sentem na família uma instabilidade, porque é um pé de guerra. Papai e mamãe só se arrebenta lá. Se eu botar essa situação aqui, então eu vou botar com os amigos. Aí vai lá com dois amiguinhos que estão mais perdidos no horizonte, dão as dicas para ele, os conselhos, e o caboclo vai para outra direção. Aí os pais perguntam, o que está acontecendo com o Juninho? O que está acontecendo com o Juninho? Agora você vai perguntar o que está acontecendo com o Juninho? Então é sério, gente. O sistema transformou nossas famílias num pequeno sistema financeiro, né? Todo mundo apresenta os olerites no final do mês. Olha, entrou aqui tanto, as nossas despesas são essas, vamos pagar a conta. E é isso, a gente se reúne aqui, come, bebe, de vez em quando a gente tira umas férias e vida que segue. Estamos servindo o sistema financeiro. Só isso. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma organização, porque senão vocês vão sempre para o extremo, né? Dizendo que, mas a gente não vai ter uma organização financeira. Claro que vai ter, mas não é prioridade. Prioridade é o céu. Prioridade é formar uma família. É mudar. Olha, gente, o que era a ideia de civilização familiar? Era que a gente tinha que mudar a sociedade. A sociedade precisa ser mudada através da nossa família. Então, a minha família vai ser o sol, de alguma forma, uma luz, um facho de luz, para que outras famílias digam, não, vale a pena viver isso daqui. Aí nós ficamos olhando para um bando de família pagã. Nossa, olha lá, eu queria ser como aquela família. Mas você vai ver os horizontes daquela família estão extremamente fora de prumo. E nós queremos ser igual àquilo lá. É a lenta marcha da vaca para o brejo. Ela vai devagarzinho para o brejo. E nós vamos juntos. Não, meus irmãos. Ser família na terra é ser família no céu. Os horizontes da nossa família na terra são os horizontes da pátria eterna. Vamos então pedir a Deus que as nossas famílias possam impactar na sociedade e possam voltar o seu olhar para aquilo que é fundamental. O fundamental é ser família na terra para ser família no céu. Nós queremos aqui construir um pequeno paraíso, que não é aqui, vem depois. Tem dificuldades? Tem. A família de Nazaré passou por muitas. É só ler as páginas iniciais da família de Nazaré que você vê dificuldades para todo lado. Não vai ser privado de dificuldades, mas o nosso horizonte é o céu. A gente supera tudo. A gente perdoa. É aquilo que São Paulo disse na segunda leitura, olha. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia. Uma família que tem o horizonte do céu é misericordiosa, é bondosa, é humilde, é mansa, é paciente,
perdoa. Tudo bem, você errou, vamos começar de novo. Uma família que está com o horizonte do céu, ela perdoa. Ah, mas meu marido me traiu. Tudo bem, se ele errou, não quer fazer mais, ele mostrou sincero arrependimento, vamos lá. Vamos começar então. Vamos perdoar. Vamos começar de novo. Você quer uma chance? Eu vou te dar. Por causa do céu. Porque eu quero que você esteja no céu, seu chupacabra, né? Eu quero que você vá para o céu, homem de Deus. E porque eu quero ser no céu, eu vou lutar por você. Mas a sociedade diz, não, você vai aguentar essa galhada na tua cabeça? Você vai conviver assim, refém desse homem? E aí, você vai pedir conselho para as tuas amigas, tudo enrolada, tudo enroscada, elas dizem, ai homem, tudo é assim. Você para, amiga. Você para. Você para, porque os homens são todos assim. Uai. Aí vai pedir ajuda para as encalhadas da vida, né? Para as que não sabem nem o que é família. São as mais desorientadas. Aí você vai pedir conselho. Se você está com crise no casamento, vai procurar um padre. Porque se não tem alguém que tem perícia em família, somos nós padres. Não as mulheres encalhadas e mal resolvidas na vida. Porque elas só vão te dar um destino desgraçado para a resolução da coisa. E eu não estou dizendo que nós temos que aprovar a safadeza, mas se houve uma limitação, uma fraqueza, levantou-se, todo mundo tem uma oportunidade de recomeçar. Quem julga está de pé, cuidado para não cair, diz o apóstolo. Então vamos recomeçar. Vamos começar mudando de vida, vamos ser em Deus. Vamos buscar a pátria eterna, o céu. Você deixa de ser sem vergonha e busca o céu agora, homem. Você vai mudar de vida, se você quiser viver comigo. Você vai querer o céu, muito mais do que eu. Imagine se esse homem se converte e busca o céu mais do que você. Que bênção. Você tem ao lado um homem que deseja um porto seguro, a pátria eterna. Não é verdade? Então, meus irmãos, vamos adiante, construindo verdadeiras famílias que possam ser a razão da civilização do nosso país. Amém?